Fala pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso canal Licença Esportes, aqui onde você encontra tudo voltado para sua escola de esporte, assuntos do futebol, basquete, vôlei, natação. Lembrando que o nosso canal é um oferecimento do sistema Genesis Training, um sistema completo de gestão para escola de esportes e também da loja do Museu do Flamengo e agora também, né, Luiz? O Luiz pegou essa canequinha lá da loja do Museu do Botafogo. O Museu do Botafogo abriu lá para dar um gostinho no pessoal como vai ser o museu e fechou para terminar as obras e em breve vai estar abrindo e nós estaremos também tanto com a loja do Museu do Flamengo lá na Gávea como com a loja do Museu do Botafogo lá em General Severiano. Mais uma vez, participação aqui dessa mala sem alça, meu parceiro Luiz Fernando, e hoje com um convidado que tem uma história enorme dentro do futebol, um grande empresário, trabalhou com grandes atletas, foi durante muito tempo o homem de ouro, o homem de ferro, não sei como chamar isso, do Bet da Espanha. Tudo que era contratação lá do Bet passava pela mão dele. É um prazer estar recebendo aqui. Luiz Viana, obrigado, querido, por ter aceito o convite. Obrigado por estar aqui com a gente. A gente sabe como o tempo, hoje em dia, do nosso trabalho é precioso e você ter aceito, ter parado aí um pouquinho para conversar com a gente se sente muito honrado. Obrigado aí por ter aceito esse convite. Obrigado a vocês pelo convite. É sempre uma oportunidade de bater um papo legal com o que a gente gosta, né, do futebol. E, pô, vocês aí que também já têm história pra caramba. É um prazer estar aqui com vocês. É um super prazer. Luiz Fernando. Só os bastidores já rolou conversa. Eu falei para ele, ó, 50 minutos a 1 hora é o programa, mas se deixar hoje a gente fica aqui umas 6 horas brincando, conversando. Luiz, a gente sempre começa aqui, como o nosso podcast é voltado para essa coisa da escola de esporte, dentro desse mundo da escola de esporte, a gente tem um menino que quer ser jogador, a gente tem um professor que quer ser treinador, todo mundo começa meio que ali numa escola de esporte para um dia estar nos grandes clubes, né, disputando grandes campeonatos ou participando de uma forma direta ou indireta desse mundo do esporte, que é um mundo que fascina muita gente. E a gente sempre pergunta para os nossos convidados quando eles chegam aqui, a gente sempre abre perguntando por que o esporte, como você entrou nessa vida do esporte, como empresário, como é que foi isso? Como é que foi o esporte na sua vida, a tua primeira lembrança aí do esporte? A gente começa dessa forma. Bem, na verdade, a realidade do mundo mudou muito, né? Então, assim, eu não me lembro o que eu fazia além do futebol, além de jogar bola. Não era futebol, além de jogar bola. Tanto que me surpreende negativamente hoje quando eu pergunto para um garoto de 12, 13 anos, assim, quanto você joga bola? O cara fala, 1h30, 3 vezes por semana. Caraca, eu nunca fiz essa conta. Porque era assim, enquanto minha mãe permitisse... Enquanto deixasse a gente na rua... A gente estava na rua e só jogava bola. Nunca joguei peão, nunca soltei pipa. Eu era péssimo nisso. E depois, assim, eu sou carioca, mas eu fui criado em São Bernardo. Meu pai foi trabalhar na Mercedes, no ABC Paulista. E São Bernardo é uma cidade muito importante, porque tem muita escola de esporte. São Bernardo é uma das cidades que tinha mais campos de várzea, campos municipais do Brasil, não me lembro mais com esses números. E tinha escola de esporte que era muito legal de formação de atletas, que era assim, você fazia natação, basquete e futebol. Assim, foi o máximo que eu fiz de outras coisas. Que meio que era obrigado. Que era obrigado. Senão não... Mas aí comecei a jogar futebol muito cedo, em escolinha, joguei relativamente bem, jogamos no Campeonato Paulista, fui subindo, joguei 5 anos na Portuguesa de Esportes, e assim, e foi a minha vida. Só que eu percebi em um determinado momento que, apesar de eu ser bom, eu achava bom, as pessoas até gostavam. Falei, cara, eu não vou ser o que eu queria ser. Eu queria ser muito bom. Eu queria jogar no Flamengo, queria jogar na seleção. E aí eu falei, cara, eu não vou chegar nisso. E começava a me dar uma certa desilusão nisso. Falei, cara, eu prefiro ser o melhor. Eu estudava, fazia administração. Então, falei, cara, acho que o melhor é eu ser o melhor da pelada, ser o pior jogador. Porque senão eu vou perder o prazer de jogar futebol. Hoje é diferente. Hoje eu tenho certeza que eu caberia em muitos lugares. O meu futebol viveria de futebol, mas eu queria viver bem, satisfeito de futebol. Que é essa talvez a dificuldade que todos os garotos têm. Você chegou a jogar profissionalmente? Cheguei a jogar profissionalmente. Na Portuguesa? Eu joguei fora do Brasil. Mas eu voltei, eu joguei um período na Itália. Eu voltei para jogar num time de terceira divisão lá em São Bernardo. Porque eu queria estudar. E aí eu arrumei um emprego numa empresa grande, a Tintas Renner, arrumei uma possibilidade de um emprego.
Eu fui fazer entrevista e tudo o cara me perguntava, eu não sabia. Tu sabe fazer isso ou não? Tu sabe fazer isso? Não. Nunca tinha entrado numa empresa, numa fábrica. Era uma fábrica de tintas. Eu falei, mas eu aprendo. Eu aprendo, então, mas eu saí de lá meio desiludido. Falei, cara, tudo que ele perguntou eu não sabia, não vai dar certo. Passaram 2 dias assim, me ligaram, falou assim, o pessoal topa fazer. E aí eu me lembro... Te ensinar, né? O pessoal topa te ensinar. Investir em você. E eu me lembro como se fosse hoje, que eu ganhava, eu não lembro mais a moeda. Sim. Porque Sim. eu tenho 59, então a moeda Naquela já mudou época pra trocava caramba. demais, né? Então assim, eu ganhava 804, não sei o que, como jogador, e o cara me ofereceu 4.500, não sei o que, para trabalhar. Cara, Pô, eu falei com meu pai, eu tinha 20 e poucos anos, já tinha jogado. Pai, eu vou topar. Ele, pô, mas sua vida inteira assim que você quis jogar. Eu falei, cara, mas uma chance também, porque talvez se eu perca essa oportunidade, eu não tenha outra. Então, aí eu voltei no meu clube para pedir demissão, e aí eu fiquei mais envadecido, mas assim, o cara falou, não, Luizão, fica com a gente, você é o capitão do time, faz o seguinte, você pede pro pessoal, eu ia jogar a 3ª divisão do Campeonato Paulista, agora mudou tudo, A1, A2, lá era a 1ª, 2ª, né? Ele falou, se você joga com a gente, você pede para eles liberarem para você treinar só terça e quinta. Terça e quinta à tarde, e os jogos são finais de semana. Eu saí dali muito feliz por eles insistirem e tal, mas eu nunca fui tão bobo. Falei, se eu sair daqui e falar isso na empresa que eu não vou trabalhar terça e quinta, não, eu falei, irmão, aqueles 8.500, depois já é. você já não sabe nada. 4.500 já não é. sabe nada. Aí no outro dia eu voltei e falei, cara, eles não liberaram, mas nem cheguei a pedir nada. Você nem chegou a conversar, Não cheguei a pedir. E voltei, comecei a trabalhar, mas aí um amigo meu me ligou logo em seguida e falou, você não quer jogar no Tabuão? Cara, eu acabei de pedir demissão lá no Palestra por causa disso, isso. Não, mas a gente treina só no final do dia. Os jogos são finais de semana, a mesma categoria. Eu falei, né, vamos ver. Ainda joguei 2 anos profissional na 3ª divisão, trabalhando já, e fui bem pra caramba. Teve um ano que eu ganhei um monte de prêmio lá. Acabou o ano, o presidente falou assim, Luizão, tem um negocião pra você, tem um clube interessadíssimo em você. Eu falei, pô, eu vou largar o trabalho. Falei, fala, presidente, fiz um Palmital. Cara, eu não sei nem onde é isso. Falei, não pode ser, cara. Só o Palmital me quer. Eu não posso... Tem alguma coisa errada. Eu não posso achar que eu tô jogando pra caramba. Mas você que falou esse negócio de treinar no final do dia, eu morei um tempo na Espanha, quase 5 anos lá, fiz o curso lá da UEFA, nível 1, 2 e 3, isso em 2003, 2004. Que cidade? Madrid, Espanha. E trabalhei num time que, inclusive, eu entrei no site, olha só, lembrei disso agora, eu entrei no site agora há pouco tempo, o time acabou. Encerraram as atividades lá do time lá. Ele enterrou o time. Mas acabou agora, porra, até isso. Porra. Deixa claro que foi bem depois que você saiu. Bem depois. Não tive nada a ver com isso, não. E aí eu fui ser treinador lá do juvenil e o profissional treinava de noite, no final do dia, porque era um time da 3ª divisão nacional da Espanha, porque lá tem as divisões de estado. Todo mundo acha que não tem campeonato estadual lá, mas tem. Tem. Começa dali, vai. E se você um dia ganhar a última nacional, você vai para a 4ª nacional. E agora aí até mudou a nomenclatura, né? Também já mudou tudo lá. E era um time da 3ª nacional e que o pessoal treinava à noite. Por quê? Porque o clube não tinha condições de dar um bom salário para o cara se dedicar 100%. O pessoal trabalhava durante o dia e à noite ela treinava para. É muito bom, mas semi-profissional quase. Não Isso, semi-profissional, isso. mas eu Era fiz muito isso normal. 2 anos. E ainda depois, cara, assim, eu me sentia o Pelé nesse time, né? Mas foi muito chato o que eu fiz. Hoje eu tenho. Porque o primeiro jogo amistoso que eu fui fazer, eu vi um escanteio a nosso favor, eu fui na área para cabecear, né, para o cruzamento, eu vi o motorista do ônibus no bar, atrás do gol, estádiozinho pequeno. Como é que pode? A gente estava numa cidade, não sei se vocês conhecem Suzano. Sim. Suzano é uma cidade que o IPTU devia ser cobrado a metade. Porque depois da 1 da tarde, desce um russo lá, você não vê nada. Tem uma neblina horrível. E, cara, como é que a gente vai embora com esse cara bebendo ali? Tudo dentro do campo, né? Eu dentro do campo já pensando nisso. Sério mesmo. Aí quando eu saí do jogo, eu já falei pro presidente. Falei, presidente, pô, chato, cara, mas assim, eu não bebo. Eu não gosto de andar com quem bebe, cara.
Não bebo, pô. Vou andar com motorista que bebe. Ainda mais motorista. Porra, motorista. E vou andar com motorista que bebe. Ele, porra, então o que você quer fazer? Eu falei, cara, eu prefiro, vamos acabar aqui. Nem tinha começado o campeonato. Ele falou, não, você tem carro? Eu falei, tenho. Se eu pagar tudo, você vem com o seu carro? Eu falei, porra, beleza. Então, assim, os jogos que eram amistosos, eu podia chegar na cidade, no estádio. Na hora do jogo. No estádio, parecia pelada mesmo. Os jogos que quando era campeonato, eu tinha que chegar numa pousada, num restaurante, alguma coisa que eles marcavam, na hora do almoço. Que a gente almoçava e descansava pro jogo. Cara, eu era uma mala sem alça, né, cara? Hoje, então, eu acho que o cara era uma mala sem alça. Chegava na hora do jogo, o presidente era o técnico, estava acumulando a função, então ele não reclamava. O senhor mencionou. O tá no céu. Você mencionou sobre lá atrás, né? A maioria, por exemplo, o Dr. Clóvis Munhoz, a gente recebeu aqui, o Melo, preparador físico, e eles falam dos pais na infância, que muitos pais não deixavam jogar, porque tem que estudar, não vai jogar bola. Você sofreu isso, não sofreu? Você teve isso na sua... Não, porque assim, nunca foi conflitante jogar bola e estudar. Que é possível, né? É o que a gente fala. Claro que é possível. É possível. Isso é uma baita besteira que inventaram. Assim, nunca foi conflitante. Nunca foi. O meu pai não era desses caras assim, rígidos com isso. Meu pai pensava que era... E assim, eu como pai, acho que tem um pouco do meu pai, né? Óbvio. Eu nunca pensei o que eu quero que meus filhos sejam. Nunca. Quero que meus filhos sejam felizes. Que já não é fácil. Então, assim, naquela época você tinha mais tempo para ser criança. Para ser adolescente, para ser... Hoje, o pessoal já quer que uma criança tenha compromissos muito sérios, cara. E eu falo assim, eu transfiro isso para o futebol. Eu não sei, eu sou voto vencido, isso não vai mudar. Mas, assim, por mim, nenhum jogador, nenhuma criança treinaria muito sério antes dos 15, 16 anos. Minha opinião. Sua opinião. Não é baseada em fato científico, não. É sua opinião. Acho que encher o cara de tática e preparação física com 15, antes dos 15, 16 anos tira totalmente a criatividade e a vontade de jogar. Eu acho. Vocês têm muito mais base científica, mas assim, eu me lembro quando eu era garoto, com 15, 16 anos, quando eu ia treinar na Portuguesa, quando eu ia treinar sério, às vezes eu voltava para casa triste. Assim, o treino é chato, você não dribla, você tem que fazer. Então, assim, acho que tudo que você tem que aprender de futebol, você precisa aprender naquela fase que, assim, que só tem duas posições no futebol. Ou é goleiro ou é linha. Cara, goleiro ou linha. Você aprende a defender, aprende a atacar. Tal. Eu acho que me dá uma pena quando eu vejo um garoto de 10 anos e fala assim, eu sou lateral direito. Putz, cara. Tem que descobrir. Tu fala, 10 anos não sabe. Uma coisa que criança não é uma mini... Crianças não são adultos em miniatura. Exatamente. O Luiz fala muito isso. Não, e você vê times assim, eu não gosto de ver jogo de base. Me desculpa todo mundo aí, galera, que... Mas eu não gosto, porque eu só escuto o treinador falando, marca, pega. O garoto não joga. Eu tenho certeza que metade desses garotos vão para casa frustrados, porque assim... Sabe só essa fala do... Uma coisa que eu acho absurdo na base, eu brigava muito isso na base, é o seguinte, você tem a semana inteira para treinar. Semana inteira para explicar o que um jogador tem que fazer, como que o treinador quer, ele treina, ele explica, ele faz, né? Aí chega na hora do jogo, o treinador fica na beira. Domina a bola, toca agora, pra direita, pra esquerda, com o pé direito, com o pé, bola aberta, bola... Deixa o menino pensar. Não, e parece que ele tá com joystick. Parece que ele tá no... Falei, cara, você fica narrando o jogo inteiro na beira do campo. Dá vontade... Deixa o garoto tomar decisão. Não, eu não tenho prazer nenhum de ver. Juro, não tenho prazer nenhum de ver. Porque acho muito cedo pra tudo. O cara fala, pô, tem um garoto 8 anos, dá uma olhada. Eu falo, putz, cara, com 12 ele quer tocar, sabe, assim, verdade mesmo. Eu não tenho prazer nenhum. Entendo que hoje, assim, se você não buscar lá precoce, você não pega mais. Todo mundo fala. Você não pega mais. Mas eu corro esse risco. Não tenho esse... Porque eu não quero imputar... Agora, eu vi outro dia, não sei como eu posso falar isso sem comprometer os pais, mas eu estava numa marca que a gente trabalha, marca de chuteiras, e tinham duas mães de 2 atletas muito novos, 11, não sei o quê. Eu descobri que eles, cara, não são do Rio. A família toda mudou para o Rio por conta do garoto ter vindo para um dos grandes clubes aqui. Sim, a família inteira, já, assim, com 11 anos, todo mundo, não era uma família de posses também que podia... Não, estava todo mundo na expectativa
de que o jogador virasse. E eles estão, Com 11 anos. e naquele momento estavam trocando, querendo trocar de empresário, porque precisavam fazer uma mensalidade que o empresário ajudasse, não ajuda de custo. Cara, daqui a 3 anos esse garoto não quer jogar bola, o que que faz? Porque eu vou te falar uma coisa, um dos esportes, vocês que são estudiosos, são da área, que mais perdia atletas durante a formação, que eu me lembre, era a natação. Porque a natação se começa muito cedo, treina muito, treina sozinho, 5 horas da manhã, não sei o quê. Quando o cara chega com 18 anos, ele não quer mais nadar. Já nadou, quantas piscinas o cara já viu? Então, assim, o futebol começou, hoje um garoto... Só vê azulejos, azulejos passando, eu contando Já contou azulejo pra cá. Então, assim, hoje um jogador de 20 anos de futebol tem quase 10 de quase profissional. Sim. Tem uma vida, Verdade. assim, ele não jogou bola, e agora não joga bola na rua. Não joga bola na esquina. Não joga bola na praia. Ele só joga aquele futebol, e para mim é pouco. É pouco. E é uma responsabilidade insana botar isso em cima de uma criança de 11, 10, 11 anos. É o que ele falou, a família inteira muda de estado, de cidade, mas assim, se mudasse para dar um apoio pro menino e cada um fosse arrumar um emprego e trabalhar, beleza. Um virou lá vendedor de uma loja, o outro foi ser gerente, não sei o quê. Beleza, Exatamente. mudamos de cidade para dar esse apoio aqui para Para ele. dar o suporte. Mas, meu filho, fica tranquilo, toca. Não, mas nego muda e fica assim, ó, vai no treino e vê treino. Olha, eu vou te falar uma vive a vida do Eu menino, vou te né? falar uma coisa. Assim, O menino já sustenta a família. raramente eu vou nesses jogos de base. De verdade, raramente. Até porque é insano também que faz. 3 horas da tarde com esse calor, Sim. não sei aonde, não sei o que, é insano. Também já joguei assim, mas é insano. É um absurdo. Devia ser proibido. E o futsal no Rio é pior ainda, Então, né? Que é uma gritaria. Não, uma e xinga. futsal vira e mexe no respeito aos horários. Vai para as 7, o jogo é às 11. Então, mas tudo bem. Começa tudo Né? atrasado. Tudo atrasado. Mas assim, você vai num jogo, no meio de semana, quarta-feira à tarde, só tem pai, mãe, tia, avô, não sei o quê. Pô, ninguém trabalha mais. Eu entendo que você queira acompanhar o seu filho, mas eu gostaria de acompanhar meus filhos em todos os lugares, mas não posso, cara. Eu gostaria, por mim, eu levaria eles no colo até dentro da sala de aula, juro por Deus. Sou um pai assim, se eu pudesse, faria tudo mesmo. Mas não posso, cara. Então, assim, eu fico surpreso de chegar lá, tá a família inteira. Há pouco tempo, não sei se você ouviu, a Alemanha, Tá. você viu, alguns clubes da Alemanha, eles acabaram até o sub-11. Eles perceberam que as crianças não estavam tendo vivência, não estavam experimentando outros esportes, não estavam tendo a infância dela mesmo. Eles acabaram, agora que voltou. Mas até o sub-11, vou dar um exemplo, se eu não me engano, o Leipzig, Pode ser. ele... Não. Acabar aqui, deixa eles, a partir do 11 a gente começa. Eu vou te falar que assim, na Alemanha eles estavam tão desenvolvidos com essa história, que eles estavam querendo piorar os campos da base. Sim, cara, base de jogo, campo ruim, assim, porque tudo isso te dá Sim, sim. controle de bola, não sei o quê. Todo mundo só campo bom, só chuteirinha boa. Não, irmão, assim, todo mundo aqui jogou bola, bolinha de borracha, o campo Não. que era subido, a árvore no meio. Boi passando. Não, Não é verdade? eu falo isso, um dos gols mais bonitos da história da carreira do Zico é porque o campo é ruim. Foi contra o Paraguai na eliminatória da Copa, nego bola dá uma subiu. bola nele no Leandro. meio, ele ia dominar para levar, para conduzir, a bola bate num buraco, ele puxa de chaleira assim, a bola levanta ele de fora da área, chuta, e ele fala isso, falei, cara, eu não quis fazer aquilo. Eu tive que, foi um recurso, eu tive que fazer aquilo por causa do estado do campo. É o A gente não tem mais, a gente não tem mais. Então, assim, robotizou. quando me falam isso, outro dia uma TV mexicana veio fazer uma entrevista sobre isso. Por que não forma mais? Porque a gente forma igual vocês, igual os europeus. A gente quer formar igual os europeus sem ter o material humano, porque assim, a gente não pode desprezar que a grande maioria dos atletas, não só do futebol, vem da maioria dos brasileiros que assim, que tem problema para dormir, problema para comer, problema para estudar. Então assim, não adianta colocar o esporte na frente disso. O esporte anda junto. Não adianta investir em esporte, só no esporte. Tudo precisa andar junto, senão você vai dar um lanche pro garoto no treino, é a única coisa que ele vai comer. A gente precisa melhorar Não, tudo. eu falo Eles andam um espaço, pegam 2 ônibus, mas eles andam um para economizar. Pô, eu cansei, mas assim, você também fez 4, isso. 5 horas da A manhã. gente anda, mas até isso, de certa forma, dentro de um contexto, é meio saudável, porque você vai se virando. É uma opção sua, você fala, cara, não vou guardar aqui porque eu quero comprar. Dentro de um contexto. Hoje em dia não existe nem isso. Nem isso, porque assim, virou tão produto que se quiser eles vão te buscar em casa. Isso não é o problema.
facilitou tanto. Facilitou Essa é a que é sua a vida. verdade. Verdade ou Facilitou não? tanto que tirou de você essa questão. Em cima disso, eu falo, eu sempre, assim, várias, até palestras, discussões de mesa, eu falava, o jogador, o Brasil é o país do futebol. Por quê? Ah, porque nós temos a melhor base, a melhor escola, temos grandes formadores de base, tudo, mas eu digo que é o seguinte, que é mais ou menos o que você estava falando aí. Todo brasileiro se testa para o futebol. Então você tem uma Primeira população, opção. todo mundo se testa. A partir do momento que todo mundo se testa para aquilo, você já faz uma seleção natural do dom do Seu talento. leque é enorme. Seu leque é enorme. Eu falo, eu tenho certeza que na Alemanha tem um Messi, um outro Cristiano Ronaldo na Europa, tem vários jogadores médicos, advogados, porque eles não se testaram para o futebol. Da mesma maneira que eu falo que aqui no Brasil nós temos vários pessoas que podem ir para o atletismo, para a luta, porque não se testaram. Porque aqui a facilidade e a cultura nossa nasceu, vê se sabe jogar bola. Ah, tu joga uma bola para uma criança com 2 anos de idade, 1 ano de idade. Ele chuta com que perna? Eu acrescento uma coisa nisso, que é o seguinte. Infelizmente, o esporte, de modo geral, e o futebol em primeiro lugar, virou uma salvação para muita gente. E para esses Messi alemão, o cara tem outra opção de vida. Porque assim, a vida de atleta é uma droga. Sim. Uma droga, ponto. Quem falar qualquer coisa diferente está mentindo. Eu não entendo como eles querem entrar nesse meio. Então, assim, quando você vê eu falando com alguns garotos de escolinha, você fala assim, pô, esse cara não quer que eles joguem. Por quê? Eu preciso falar do que é difícil. A vida de atleta é uma droga, é difícil, é uma vida de não, muito mais do que de sim. Não adianta o cara ficar pensando no sim, ele tem que pensar no não. É uma vida de regrada, com alimentação. Assim, não tem jeito vocês que jogaram E não é saudável, porque a gente fala, esporte de alto rendimento não é não, saúde. Alto rendimento não é saúde. Todo mundo botando prótese Não. aí, no Não, quadril, todo no mundo. joelho, tá todo mundo ferrado. Mas o lance é o seguinte, mas ele te leva a algumas coisas que, por exemplo, tem pai e mãe que não consegue colocar isso nos filhos, mas o esporte coloca. Precisa comer verdura, o cara precisa comer. Sim. O cara come. Então, assim, ajuda porque precisa. Então, assim, é uma forma de educação das melhores possíveis. Se tem alguma coisa, nada dá certeza que você consegue afastar as crianças da droga, mas o esporte é o melhor caminho. Muito, ajuda não, muito. se tiver um caminho, sim. é o melhor. Pode ter outros, mas é o melhor. Sim. E o cara que quer praticar esporte, ele já precisa abrir mão de um monte de coisa. E, na minha opinião, é muito mais acessível. Então, assim, e é muito mais acessível. E prazeroso, né? Porque a criança quer fazer, brincar, jogar, correr, pular. Só não podia ser a única salvação da vida do cara. Sim. Sim. Assim, nosso problema, na minha opinião, na formação, é que, e aí, cara, você já deve ter visto isso nos clubes, ou seja, assim, chegam a segregar os garotos de classe média. Você não precisa disso. Isso. E não é assim, é normal o grupo meio que dá uma. Quando, na verdade, ele não é prova de quem precisa mais, é de quem pode jogar mais, quem tem mais categoria. Assim, mas é difícil, cara. Mas difícil. O atleta de classe média alta, ele tem a opção. Não, ele olha aquilo e ele fala, peraí, chega um momento que ele não quer mais. eu não preciso pagar esse preço todo aqui. Chega, Ele tem que querer muito. Agora o outro só tem aquela opção. Não, e o outro tem que suportar qualquer coisa. Isso. São os dois extremos. Perfeito. Um não suporta muito, Não com precisa. toda razão, fala assim, pô, não preciso dessa droga. E o outro tem que suportar tudo, mais do que deveria, às vezes. Não pode nem ter voz para de repente falar que isso não, isso tá Entendeu? errado. Então, assim, acontece muito. Então, assim, é uma coisa que é muito, cara, eu acho muito difícil. Não sei para onde a gente pode caminhar nisso, porque todo mundo fala assim, hoje não é tanto assim. Não, eu vejo sempre uma disparidade proporcional, assim, a quantidade de gente que quer jogar versus o funil que chega lá é muito grande. Eu tento colocar na cabeça de todos os garotos quando eu converso, de verdade. Fala, galera, hoje futebol é um baita negócio. Futebol agrega todo mundo. Então, assim, muito legal seria se você que jogou bola, mas não virou profissional, e virou um advogado, fosse um advogado de direito esportivo. Sim. Você conhece o dia a dia do futebol. Não é legal? Constrói a tua vida no esporte de uma outra maneira. Muito legal que você jogou bola, não conseguiu ser jogador de futebol de alto nível, mas seja fisioterapeuta, Sim. porque do jeito que o cara pisou lá, tu já sabe mais ou menos como era. Muito legal seria o cara que vai construir estádio e tenha jogado bola. Sim. Então, assim, e hoje futebol. Tá no meio, né? Não, hoje futebol é 22 dentro do campo, mas quanta gente em volta? Cada vez mais eu me assusto com a quantidade de comissão técnica que tem nos clubes. E é preciso, não tem ninguém ali de bobeira. Sim.
tem ninguém de bobeira. Você vê um monte de gente trabalhando, você fala, caraca, tá todo mundo ocupado. Eu vou pegar uma deixa sua, não do senhor, sua. Já melhorou. Não sei se o Sidney vai lembrar do Gibson, Eu ia falar isso, pode falar. dos 1200. Eu não tinha pensado nisso. Eu fui entender isso O Gibson é o coordenador metodológico do Atlético, da base, e ele é o nosso elo das academias de futebol do Atlético com a base do clube. E aí, no E da último, CBF Academy também, licença B. professor da CBF. E no último curso dos formandos, dos nossos licenciados, foi agora, semana passada, É mais um diferencial nosso, né? que a É gente muito tem legal, uma ué. integração grande das academias com a base e tudo. Ele deu um dado que eu nunca tinha pensado. Qual é o dado? Que ele falou? Ele falou assim: quantos milhares de crianças aí que sonham em ser jogador? Para 1.200 vagas. Série A, são 20 clubes com 30 atletas, digamos, né? Que é a média. Isso dá 600. Série B, 20 clubes com 30 atletas, 1.200. Série C, Série D, ele não colocou nesse número. Pensando em alto rendimento, em altos valores de salário. E é uma realidade. O Não, funil, para mim, e- ele já era mais estreito. E lá ele quase fechou. Não, e um dado que ele falou que me chamou a atenção foi que há 20 anos sempre foram 1.200 vagas. 20 anos depois, continua sendo 1.200 vagas, porque não aumentou o número de participantes. Só que a população aumentou, as crianças. A vontade. Não tem. Então, cada vez vai ser mais difícil, porque você vai aumentar a população pelo mesmo Não, número de vagas. Mas também, um dado que a gente não tem, provavelmente ninguém estudou isso, quanta gente hoje que jogou futebol tá vivendo de futebol dentro dos clubes? Sim. A gente precisa. Isso Também é muito olha isso. legal. É Sim, muito legal. sim. Hoje, analista de jogo, tem tudo, tem muita coisa. Então, assim, porque o futebol também agregava só os jogadores, hoje agrega muita gente. É muita O gente. mercado cresceu muito. Cresceu muito. E eu vou te falar, eu falo isso há muitos anos. Eu acho que o rendimento dos jogadores, eu sempre falei isso hoje, quando falam, e eu acho que ainda não chegou ao fim. Ah, o jogador ganha muito. Eu falo, não, o jogador vai ganhar mais. Porque é o limite do artista. Gera mais. É o limite do artista. A receita vai melhorando. Assim, o artista não tem jeito. Eu sou contra, quando se fala de qualquer salário em qualquer profissão, o cara ganhar sem compromisso. Então, assim, não importa se o clube ganha, se o clube perca, não sei o que, o cara tem. Não gosto muito disso. Eu gosto que esteja comprometido com os resultados. Mas isso é uma coisa que daqui a pouco vai acontecer. Sim. Uma parte do salário vai ser. Já é, porque é premiação, não sei o quê, mas acho que já vai ter mais ainda. Eu acho que daqui a pouco o pessoal vai ter que rever a questão da lei trabalhista, porque na Alemanha é assim, né? Na Alemanha, a lei trabalhista da Alemanha permite, com muita facilidade, que você, como aquele caso daquele zagueiro que tacou fogo na casa lá, Breno. o Breno, né? Se ele jogasse como titular no clube alemão que ele estava, que eu não lembro o nome, acho que é o Bayern, né? Se ele jogasse titular, participasse não sei quantos jogos, o salário médio dele no ano seria, vou dar um chute aqui, tá? Não sei, 80 mil euros. O salário médio dele. Se ele não jogasse, ele seria 50. E como aconteceu aquele negócio lá, e aí o clube entendeu que era 8 mil euros. Enquanto ele tivesse parado ou tivesse lá, porque a lei trabalhista permite. Aqui no Brasil, tem que se reformular a lei trabalhista para dar essa oportunidade de você garantir o mínimo para o atleta, óbvio, o atleta tem que ter um mínimo, mas ele pode ganhar muito mais do que ele ganha hoje com o rendimento, e se não render, ele vai ganhar menos do que ele ganha Eu hoje. sou a favor que tudo que seja atrelado ao rendimento. Sabe? Por que o Messi ganha tanto? Pô, olha, quando o Messi fala que vai jogar, quanta gente tem lá. Sim. Então, assim, não é só pelo que ele joga, é Sim. pelo que ele movimenta. Que envolve, né? Né? Assim, você vê o Neymar voltou para o Brasil, jogo de torcida única do Corinthians, acabaram os ingressos. Só tinha corintiano lá. Não era assim, não era Santista que estava vendo o jogo. Uns Sim. 10% foi para a Vila. Eu diria que mais, hein? Eu diria que mais. Olha que o Corinthians. Mas assim, você levar que está numa fase preliminar do Campeonato Paulista, Sim. numa quarta-feira, Vender todos os vender ingressos. todos os ingressos, difícil. Trazendo para a nossa realidade um pouco, e a gente escuta muito, até para que eles entendam. Qual é a idade que um aluno já pode assinar um contrato com um empresário? Por exemplo, eu tenho um filho de 10 anos com potencial. Aí chega o Luiz e quer ser o agente dele. Tem alguma coisa que fixa ele com você judicialmente, legalmente, ou vai na confiança sua comigo? Confiança e quase sempre é quebrado. Qual a idade, então? A partir de 14, 15? Na verdade, o contrato só vale mesmo
a partir dos 16, se ele já tiver no profissional, ou aos 18, quando ele mesmo assinar. Mas se eu tiver um contrato profissional com 16, Pode assinar. Ah, tá. 16, se ele tiver um contrato profissional. Nem de formação. E ainda te digo mais. Normalmente o pessoal faz com o pai, como uma assessoria à família. E é legal? É legal até não ter problema. Porque assim, se o garoto quando fizer 18, não quiser continuar, não vale nada. E tem muita quebra de contrato nessas. Todo dia. Todo dia. Nós tivemos um caso, um garoto do Red Bull que ficou marcante, porque nós trabalhamos com ele há muito tempo, ajudávamos muito e tal. Simplesmente bobeamos. Ele fez o contrato profissional com 16, a gente não trocou o contrato. E onde que mora os maiores problemas nesse caso? No pai? Na pressa dos pais. Algumas dá para entender, porque assim, eles querem pular algumas casinhas. O pessoal fica, assim, a necessidade muito premente, sabe? Não, Acelerar o processo. quer acelerar o processo. Dá para entender. Não concordo, mas entendo. Cara, se puder ter hoje o que vai ter, talvez daqui a um tempo, Já quer antecipar. quer antecipar. Mas assim, não poderia ser a qualquer custo. O custo de você trair uma pessoa que confiou em você, trair uma pessoa que investiu em você. Não deveria ser qualquer custo, na minha cabeça. Mas, cara, só quem tem fome que sabe, né? Então, assim, a gente fica chateado pra caramba, fica pé da vida mesmo. Muita gente não quer investir em garoto jovem por isso. Mas aí, para esse, digamos, agente empresário chegar nesse pai e nessa mãe, para poder, sem ser o senhor é empresário, sem ser você. Vocês não conversam? Conversa todo dia. Mas o ponto é o seguinte: a realidade do jogador também vai mudando todo dia. Cada vez que ele vai ficando mais bonitinho e tem mais noivas, mais gente interessada. Mais noiva. O Luiz, quando foi pro Bahia, arrumou umas 5, não foi não, Luiz? Cada dia baiano. que você tem mais interessados, eu vou ficando menos interessante. Sim. Entendeu? Então, assim, e acontece assim, por exemplo, a gente, hoje no futebol é muito comum, o pessoal fala muito mal empresário, porque ninguém sabe como trabalha. Vocês que são vocês sabem quanto custa uma chuteira profissional. Então, assim, normalmente, uma chuteira a cada 3 meses. Todo mundo quer uma chuteira boa. Você tem uma chuteira que não é da top, o jogador não quer. Então, assim, a gente... Ele já olha pro lado, o outro tá com uma top, você E não. ele fala, meu empresário me deu. O celular. O celular. Teve um garoto nosso que começou a treinar no profissional e falou assim, poxa, meu celular tá ruim, não sei o quê. Papapá. O garoto ganhava, sei lá, 12 mil por mês. Eu falei, cara, eu tenho um filho fazendo engenharia, 18 anos, não ganha nada. O cara tá me pedindo, não sei, pô, já ganha 12 mil por mês, sei lá, sabe? Me dá uma certa... Você por fazer conta. E tem uma situação, na época que eu estava no alto rendimento lá, e acontecia muito, você via o atleta que estava em final de carreira aliciar os atletas mais novos, porque ele já estava começando a se associar com o empresário para seguir a carreira dele. Isso era normal. Gente, hoje isso acontece com o sub-15. O empresário, tu tem 15 anos, eu sou teu empresário, ele tá com outro empresário, eu falo pra você, porra, dá um papo, ele é teu amigo, porra, fica no quarto com ele, dá um papo nele, aqui, mostra o celular, mostra tudo, e quando ele perguntar, tu traz ele pra mim que eu te dou mais um tanto. Pô, traz ele pra almoçar aqui com a gente. Cara, isso é assim, é um assédio total. Uma criança, 15, 16, hoje é direto. E nessa situação que muitas famílias, tô longe, né? Desculpa. Nessa situação que muitas famílias vivem, qualquer benefício a mais é lucro. É lucro. Então, muitas vezes a gente fala, pô, fulano te ofereceu tanto, mas a gente já te deu tudo isso, porque a gente vem dando há não sei quanto tempo, não sei o que, soma isso. E a gente espera estar com você até lá, não sei, mas ele quer a novidade, né? E como é que você entra nesse mundo? Você era o Pelé lá do time e ao mesmo tempo trabalhava lá na empresa. E aí, como é que você dá essa gerada e volta pro futebol como empresário? Eu fiquei amigo, acho que naquela Taça São Paulo que o Flamengo ganhou, a primeira que o Flamengo ganhou com o Marcelinho Júnior Baiano. Teve uma série deles que foi em São Bernardo. Ah, tá. E eu fiquei amigo deles, desse grupo. Muito mais do Marcelinho e do Júnior Baiano e muito mais do Júnior Baiano. E, coincidentemente, 1 ano e pouco depois, 2 anos, eles foram para São Paulo. O Júnior para São Paulo e o Marcelinho para o Corinthians. Foi. Então, a gente ficou mais próximo.
Desmancharam aquela geração maravilhosa do Flamengo lá na época. Exatamente. E aí eu virei empresário do Júnior Baiano, porque Você começou com o Júnior Baiano? primeiro Pela amizade e tudo. comecei a fazer coisas para ele. Que na época também não tinha essa coisa do... Não tinha. Era raro os atletas que tinham. Exatamente. Era uma coisa... E aí eu comecei a fazer coisas para ele. E, assim, coisas pessoais. Coisas Começou a pessoais. ajudar ele ali no Porque dia a quando ele dia. chegou em São Paulo, precisava fazer. Aonde eu vou morar? Como Exatamente. vou fazer? Que na verdade virou uma assessoria, mas era coisa de amigo. E aí, pô, ele confiava nas coisas que a gente fazia. Tal, ele foi vendido para o Werder Bremen. Na época eu não participei da negociação, não participei de nada, porque o São Paulo fez direto, tinha um diretor do São Paulo que falava alemão, que foi com ele, né? Mas aí eu comecei a cuidar das coisas dele. O Júnior a gente sempre foi muito próximo. Tudo dele no Brasil era comigo e foi indo. E aí eu frequentava o São Paulo. Antes, peguei o Denilson, Bordon, Belletti, a gente foi fazendo. Por estar ali com o Júnior Baiano, você começou a fazer assessoria dos outros e acabou virando o empresário exatamente, deles. Exatamente. E você, assim, eu nunca tive uma intenção de ser muito agressivo no mercado, de pegar todo mundo. Não. Eu achava sempre na minha cabeça, cara, não tem jeito, o dia tem 24 horas. Você não vai conseguir fazer isso. Então, assim, depois que eu comecei a ter outras pessoas trabalhando, eu podia ter um pouco mais. Mas, assim, é que esse trabalho que a gente fazia, e que eu acho que é muito pessoal, cara. Sim, sim. É muito pessoal. Demanda muito tempo. Eu fico impressionado quando o pessoal fala assim, eu tenho 100 atletas. Caraca, o cara não fala com 100 atletas. Não dá, bicho. Não dá. 100 ligações por dia é um absurdo. Sabe, assim, é muito difícil. E todos têm um caso particular. Então, assim, às vezes você consegue mandar um advogado resolver o problema de um atleta. Não, o doutor tal vai lá. Mas às vezes ele tem alguma coisa muito boba que só você pode fazer. Sim. Então, não dava. E depois chega num momento que está todo mundo ali no profissional, ou 20, você tem 20 ou 30 atletas no profissional, vamos dizer, do nível, ainda mais hoje, que tá muito fácil, entre aspas, negociar atleta para fora. Antigamente era muito mais difícil. Pô, não tinha vaga, pô. Não tinha vaga, difícil, não podia. Difícil, e não era tão comum era difícil, isso. Hoje em dia tu vende menino com 16 anos, quando ele fizer 18 leva, você vende com 16, quando fizer 18 leva. E aí eu fico imaginando também, chega na janela, que é uma janela curta, imagina tu negociar 30 atletas, porque os 30 querem ir. Todo mundo quer alguma coisa, ou renovar o contrato, ou não sei o quê, ou não sei o quê. Assim, eu me lembro, eu vivia muito na Espanha, por exemplo, Denilson, pelas coisas do Betis, e eu era empresário do Jardel. O Jardel era uma figura, o Jardel era um baita jogador na época, uma figura. Na época ele estava no Porto? Na época ele estava no Galatasaray. Ah, tá. E o Jardel tinha um negócio assim, turco, não gosta muito de pagar. Os caras sofrem. Pagam, mas sofrem. Então, assim, o Jardel tinha uma parte do salário dele que era por jogo. Tinha uma parte importante lá por ano, por mês e tal. E tinha uma parte que era por jogo. O pessoal nunca pagava por jogo. Esperava acumular 2 jogos, 3 jogos, tal, não sei o que, para pagar. E o Jardel me ligava e falou: não vou jogar. Não vou jogar, o próximo jogo não vou jogar. Eu ia lá para a Turquia. Não, cara, calma. Até porque eu sempre falo aos caras, deixa que essas ameaças faço eu. Chato, deixa ser eu, cara. Eu não sou funcionário do clube. O cara vai ficar puto comigo, mas a gente vai resolver. Você não se indispõe com o clube. Pode até dizer que não vai jogar, mas não faça isso, senão você perde a razão. Não faça isso, não faça isso. A gente tem que estar sempre conversando. Porra. É igual treinador, empresário, psicólogo. Cara, tudo, né? Eu me lembro, o Edilson, uma vez aqui no Flamengo. Essa época do Edilson no Flamengo, todo mundo que passou lá, ninguém recebeu. Porra, era uma época. O Alex fala isso. Vampeta. 2001, eu acho. Quando o Flamengo foi tricampeão. O Edilson foi para um jogo da seleção. E meus informantes ali me falaram assim: ó, está atrasado, o Edilson não vai voltar para o Rio. Ele vai para a Bahia. O Edilson é profissional pra caramba. Diga-se de passagem, eu vou te falar. Incrível, profissional. Você falar para ele que vai pagar dia 30 de agosto, eu vou te pagar agora. Ele não vai te ligar nenhuma vez para cobrar. Mas dia 1º de setembro ele some. Ué, verdade mesmo. Ele me fala assim: o Edilson não vai voltar. E no outro dia tinha um jogo do Flamengo, me lembro, era um jogo Flamengo e América, Campeonato Carioca.
O Edilson era artilheiro no time e tal. Você não vai, ele vai para Bahia, não vai ver. Sério, caramba. Eu morava em São Paulo, eu não sabia se ele ia descer no Rio ou em São Paulo. Fazer a conexão. Coloquei uma pessoa aqui para ficar no aeroporto, para me ligar que se ele não descesse, porque eu ia para o aeroporto. Olha que loucura, 5 horas da manhã. Ele não desceu aqui. Fui eu para o aeroporto, São Paulo. Chegou no aeroporto, tá saindo, eu, pô, e aí, então ele, pô, tá aqui, vai viajar? Eu falei, não, vim só te esperar. Vim só te esperar. Ele, não, mas eu não vou, o Flamengo não tá pagando. Eu falei, não, cara, vamos lá. Assim, a gente tem que cobrar, tem que bater, tem que brigar, mas a gente não pode não jogar. Não podemos não jogar, cara. Não existe você não jogar. Não, você não pode. Essa hipótese não existe. Não, então tá, eu vou em casa um pouco. Ele ainda tinha casa no Tatuapé. Não, eu vou em casa um pouco, depois a gente vai, a gente se encontra no aeroporto. Eu falei, não, estou aqui só para isso, eu vou com você na sua casa. Fui para a casa dele, ele fez um monte de coisa lá, eu dormi no sofá, esperei. Daqui a pouco ele, não, eu vou, pô, meu filho está lá em Salvador, não sei o que. Eu falei, não, Deus, vamos para o aeroporto. Tu já tentou tudo, eu já sei para onde tu quer ir, vamos Aí, embora. 1 hora da tarde a gente foi para o aeroporto. Não tinha passagem. Ninguém sabe, né? O empresário, pô, vamos lá, vamos comprar uma passagem. Ele, pô, Luiz, mas eu deixei minha chuteira na seleção. Então vamos ter que arrumar outra. E a chuteira do Edilson não é uma chuteira comum, porque ele não calça 40. 40, 39, 41 tem muito. Acho que era 38. Não era tão pequeno como o Marcelinho, mas era. Caramba, já liguei para a Nike na época, da uma chuteira do Edilson lá na concentração do Flamengo. O Flamengo concentrava em Copacabana já. Não, eu levo lá a chuteira. Então, tá resolvido, Edilson, tem chuteira. Que mais? Vambora. Já liguei para o pessoal do Flamengo. O pessoal do Flamengo, Walter Joaquim, então o pessoal nos esperou no aeroporto. Não, vamos fazer uma reunião dentro do carro. Eu falei, cara, eu nem quero estar com vocês. Juro, nem quero estar. Vocês vão se comprometer com o Edilson, porque assim, eu não vou fazer mais isso. É a última. Vocês se comprometem com o Edilson e cumpram. Se eu não cumprir, já Não é. adianta eu estar junto. Em 2003 você estava com o Edilson? 3 já não. Porque eu lembro que a gente veio jogar contra o Flamengo no Maracanã, o Bahia, ele estava no nosso voo. E jogou contra a gente. Vindo jogar. E jogou contra a gente. Mas eu tinha muita folga. A gente não entendeu nada. Ele tá machucado. Não, mas às vezes ele tem também. Às vezes o pessoal liberava para ele resolver alguma coisa. 3 já não estava. A gente fez o Edilson alguns anos, mas depois ele foi para o Japão. A gente fez cruzeiro, fez o Japão, mas depois não. E Luiz, me diz uma coisa. Nesse início teu e durante muitos anos, pelo que eu entendi, você já pegava os caras prontos. Tinha essa possibilidade. Né? Exatamente. Que é diferente hoje. Por isso que ele estava falando isso aqui hoje. Um menino de 8, 6, né? E hoje, você continua. Eu tenho jogadores mais jovens Tá. na base, mas assim, eu, por ter muito trânsito e muito conhecimento na Espanha, especialmente, em alguns clubes da Itália também, mas especialmente na Espanha, eu adoro fazer o trabalho de intermediação. Tá? Prospecto que os clubes pedem, que os clubes precisam. E como eu acredito sempre que eu não tenho problema com nenhum empresário, eu vejo e falo assim, pô, Luiz, quem é o empresário? Eu ligo, pô, vem cá, tem. O máximo que eu faço, às vezes, é tenho acesso a ele e não tenho a você. Quem que é seu empresário? E tocamos o negócio. Que é aquela coisa pro pessoal entender, né? O clube te aciona, né, como uma pessoa de confiança do clube e fala, ó, eu tô precisando de um jogador assim assado, ou eu quero um jogador específico. Exatamente. E você trabalha para o clube. Para o clube. Você tem a ponta do clube. Exatamente. Né? Em busca desse Durante atleta. 13 anos eu fiz isso para o Betis. Por isso que eu... Com exclusividade. Assim, todos os brasileiros que foram para o Betis, durante 13 anos foi o que eu levei. Todos. O presidente do clube confiava em mim e eu me dedicava muito a isso. E é importante explicar isso. Assim, tem o trabalho da confiança na qualidade do trabalho, porque assim, de convencimento ao atleta, exatamente, e mostrar que é um caminho muito bom para ele ir e tudo. Quem fez isso no Real Madrid durante um período também com o Florentino foi o Fabiano Fará. O Fará também era meio que o Florentino falava, ele não era um empresário dos atletas, mas ele meio que intermediava, se eu não estiver enganado. O Fabiano fez, tinha um italiano lá que fez também. No Milan, muitos clubes europeus. O Bertolucci faz muito isso na Inglaterra. O Bertolucci faz muito na Inglaterra, o Juliano faz. Ele não tem o. Porque assim, o que acontece? Por exemplo, o Betis, o Lopera, que era o dono do clube, ele nunca me pagou 10% de comissão, ele me pagava até menos. E eu trabalhava muito mais.
Mas era um cliente muito importante para mim, porque eu sempre tinha 2, 3 jogadores por ano, por ano para fazer. E eu me dedicava ao clube também. Eu assistia os jogos. Então eu falava assim, pô, esse lateral direito, mais ou menos. Eu já começava a ver lateral direito no Brasil. Você já se preparava. Já né? me preparava. Você pegava lá. Porque eles tinham os scouts deles, não sei o quê, papapá, mas o Lopera era um cara muito particular, que era o dono do clube. Ele confiava muito em algumas pessoas, e não sei porquê, graças a Deus, ele confiou muito em mim. Eu sempre digo que eu acho que ele confia em mim porque eu sou um mau vendedor. Você acredita nisso? Porque tem gente que para vender essa caneca por R$ 5 vai começar pedindo 10. Eu não sei fazer isso. Porque se eu for comprar um carro numa loja, o cara me falar que é 100, depois sair por 50, eu vou ficar puto da vida. Mas o cara quis me enganar. Não, sério. Se custava 50, porque o cara me pediu 100. Vou ficar louco da vida. Sim, Entendeu? O cara Nem compra, não. sou capaz de não comprar mesmo. Sim. Porque vou me achar enganado. Então, assim, me falavam na Espanha que esse cara, que o presidente era assim, os caras vender por 5 sem pedir 10, porque ele negocia, ele espreme. Eu falava para ele, cara, presidente, 5. O meu telefone até hoje toca Missão Impossível, quando ele me chamava. Porque assim, ele faleceu ano passado. Porque assim, eu mostrei para ele, falei, presidente, olha aqui como você me chama. Porque eu falava 5, ele falou, não, oferece 2. Presidente, 2 não dá, cara. 4,5, 4, não pode 2, pô, não vou nem ligar. Porque, então, assim, eu fui ganhando confiança dele porque o mundo, nesse momento, foi ficando pequeno. Realmente o mundo era grande. Você falava que uma coisa que no Brasil era de um jeito, o cara lá na Espanha não sabia. É. Hoje, meu irmão, o cara aperta um botão e sabe tudo. O cara abre a tela, ele sabe tudo. Então não adianta mentir. Então, pô, fulano joga pra caramba. O cara vai lá, pô, jogou tantos minutos, não sei, sabe? Que eu acho até ruim. Porque às vezes aquele número não representa a realidade, às vezes. Sim. Por vários motivos. Mas o cara tem tudo. Senão o cara fez 20 gols no campeonato. Não fez. Não, a gente outro dia estava falando esse negócio de número, né? É interessante, de novo, dar esse exemplo. Eu para número, sou terrível. Eu também me afastei muito de ver futebol. Não só de base profissional, eu não vejo muito. Mas tem um tempo que eu estava acompanhando o Corinthians e aquele meia argentino que até teve problema de acidente de carro. O Garro. E eu vendo o Garro jogar e o Garro toda hora deixava os caras na cara do gol, toda hora, e um chuta pro alto, outro chuta na trave, o outro no goleiro, aí eu falo, quer ver? Assistência do Garro, 0. O cara, a culpa não é dele. Ele deu 20. Assistência só funciona se o cara fizer o gol. Pô, então, mas isso só é sacanagem comigo. Então, assim, o cara deixa 20 vezes na cara do gol, o cara não faz gol. Aí o cara é ruim, a culpa é minha. Aí o outro dá 10. Entra no que ele falou. O número é mentiroso. O número é mentiroso. Porque você dá 10 assistências para um big atacante, um cara que não perde um gol, um Suárez da vida, um Messi, deixa o Messi na cara do gol, não vai perder nunca. Aí vai botar os cabeçudos na cara do gol, é difícil. Os números do Gabigol só são bons pelos títulos. Se você pegar a quantidade de gol que ele errou, ele fez gols importantes nas finais, mas, por exemplo, se ele fizesse metade do gol que ele erra e não tivesse sido campeão, ele seria muito... Eu discordo de você, os números deles são bons e poderiam ser super bons. Sim. Aí sim. E eu vou te falar como os números são enganosos. Quantos gols fez o Igor Jesus em 24? A mesma quantidade que o Gabigol. O Gabigol jogou menos. E o Gabigol não jogou. Olha como é. Tem como às vezes a embalagem, o Gabigol estava num momento de fritura total. Assim, o Gabigol foi mal. E o centroavante sensação do Brasil, que chegou a seleção, virou titular, foi o Igor Jesus. Fez o mesmo número de gols que o Gabigol. É difícil. Mas assim. Tem a embalagem, né? Tem a embalagem e também tem uma outra questão, assim. Aí tem que analisar os números, que é aquilo, de repente. Eu não sei quantas bolas o Igor Jesus teve para fazer aquela quantidade e quantas o Gabigol teve, porque você também. Entra na questão do Garro, mas no final as pessoas não querem isso, porque do Garro. Até porque o cara que bate, a falta no meio de campo, eu toco para você chutar pro gol, é assistência. O Gabigol jogou o estadual e o Igor Jesus não jogou. O estadual é mais fácil, então isso também pode entrar nessa contabilidade. Mas assim, eu analisei bastante pelo seguinte. Não só porque eu sou Flamengo, mas assim, eu não concordei muito com o processo da saída do Gabigol, de verdade. Eu não entendo porque se o Gabigol não estava jogando bem e pediu um contrato de 5 anos com 50% de aumento, deram para ele 50% de aumento para 1 ano. Se fosse o Gabigol, eu tinha aceitado. Sim. Era melhor do que o que ele queria.
o que ele queria de 50% de aumento, sem estar jogando bem, que em tese, se era que não merecesse, era isso. Sim. Aumento, você não está jogando. Um ano, olha só como que. Eu acho que sim, faltou um pouquinho. É que eu acho que o Gabigol, o pessoal dele ficou muito chateado com a situação. Mas eu pegava na hora. Só era ruim pro Flamengo esse contrato. E o Gabigol aceita 50% para ficar um ano. E vai bem. E começa a ir bem. Acabou, já era. Além dos 50. Ainda mais com o Pedro machucado. Não, como é... Mas aí eu já volto. Para mim, assim. Eu gosto muito eu respeito muito o Tite como profissional, mas não gosto do trabalho dele. Eu sou muito amigo do César Sampaio, eu adoro o César Sampaio, é um irmão nosso. Mas assim. É uma resenha maravilhosa. É maravilhoso, mas assim, mas o Tite não se portou bem com o Gabigol. Eu não posso dizer lá dentro, porque eu não sei se o Gabigol xingava ele, eu não sei. Porque assim, queira ou não queira, historicamente o Gabigol está lá marcado, o cara, seja como for. Indiscutível. E assim, você não pode prescindir de um patrimônio do clube por questões pessoais. Detrimento de vaidade. Né? Não pode, na minha cabeça. Então, assim, eu não levaria a situação do Gabigol tão mal até o Pedro se machucar. E quando o Pedro se machucou, que estava aqui, o Flamengo vai contratar o centroavante? Não. O Tite, com a experiência que tem que chamar o Gabigol, falou, irmão, contigo agora, tá no seu colo. Vai vir ninguém, é você que vai resolver para mim. Acho eu. Eu tenho que ser, porque assim, jogador muito grande, você não tira, você deixa a torcida tirar. Põe no campo, pô. Isso aí aconteceu, essa frase aí, eu nem sabia dessa frase, e hoje eu posso contar aqui, aconteceu com o Seedorf e o Oswaldo no Botafogo. O Oswaldo certo, e eu conversei isso com ele, porque assim, chegava o segundo tempo... O Oswaldo é um amor, pô. Chegava o segundo tempo, outro dia eu mandei uma mensagem para ele, beijo, professor, te amo. Uhum. Chegava num determinado momento que o Seedorf cansava. O Seedorf estava já com uma idade e era normal. Aí o Seedorf cansava, o Seedorf ia ali para a pontinha direita ali, encostava ali, e o Oswaldo certo sai o Seedorf, entra outro. E estava dando. É aquele negócio, o certo é certo mesmo dando errado, e o errado é errado mesmo dando certo, né? O Oswaldo estava fazendo certo. Só que quando o Oswaldo tirava, por azar, aquelas coisas de futebol, a gente tomava um gol. Ou de empate, ou de virada, e acontecia. Era punido sempre. E o Seedorf cansado lá na beira do campo, o Oswaldo tira para ajudar, para reforçar na marcação alguma coisa, e a gente tomava o gol. E aí teve um jogo, e isso estava se repetindo, e a imprensa no Oswaldo. Não queria saber no Oswaldo. E aí teve um jogo no Serra Dourada, a mesma coisa, o Seedorf lá morto, aquele campão do Serra Dourada, naquela época não tava de medida pesado. O Seedorf morre, fica lá no cantinho, o Oswaldo vai e tira o Seedorf. Eu vejo ele, o Seedorf não vai pro banco. O Seedorf vai pro vestiário. Eu, parti pro vestiário. Falei, vai dar merda. Claro. A gente já tem um olho clínico. Falei, o Seedorf sempre foi pro banco, não foi, vai dar merda. Deixei o jogo lá, quando eu tô descendo, pum, a gente toma o gol. E o Seedorf vai, eu vou pro vestiário, cheguei no vestiário, Serra Dourada senta no vestiário, tem uns banheiros pra cá e o lugar de trocar roupa aqui, e tem uma porta, o corredor, e lá é a sala de aquecimento. E eu olhei para um lado, fui no banheiro, não tava, eu falei, cadê ele? Cara, quando eu vou na sala de aquecimento, o Seedorf tá dando volta. Igual um louco, um bicho preso e ele dando volta num campo de aquecimento de grama sintética, aquele campinho para aquecer. E eu, calma. A primeira coisa que eu falei para ele, calma. Ele, Sidney, não pode me tirar, Sidney, então eu vou começar no banco, eu tenho que terminar dentro do campo, Sidney, não sei o que. Eu falei, calma, que eu vou conversar com o professor. Calma. Aí passa um tempo, aí, pô, eu falei, cara, como é que eu vou chegar no Oswaldo e abordar? Eu falei, pô, professor, como é que eu falo? Quem, né? Aí o pessoal lá um dia, o Oswaldo, depois do jantar, gostava, ficava tomando um vinho no hotel, aquela coisa, ele adorava isso e tudo mais, e eu sempre ia cedo, assim, não ficava até muito tarde, porque no outro dia eu tinha que trabalhar, né? Não que o Oswaldo não tivesse, mas... E aí nesse dia eu falei com a comissão, falei, ó, quando der a hora, quando ele pedir a segunda garrafa, vaza todo mundo, deixa eu com o homem aqui sozinho. O Oswaldo, mais uma garrafa. Eu falei, professor, pede, hoje eu vou ficar com o senhor. Então o pessoal, eu tô cansado. O Oswaldo achou estranho. O que houve? Eu falei, não, o pessoal tá cansado, saiu todo mundo. E eu falei, Oswaldo, pelo amor de Deus, me perdoa, mas eu preciso conversar um assunto com o senhor. Eu acho que é isso. Isso aí eu coloquei. Eu falei, isso que você falou, deixa em campo. Se a gente tomar um gol, a responsabilidade é dele.
Você, quando tira, você está chamando a responsabilidade só para você. Se você deixa no campo, você está dividindo a responsabilidade Isso com aí. ele. O senhor tá certo, mas tá dando errado. E Pô. aí ele virou e falou assim: você tá certo. Aí ele deixa o Seedorf morto lá, a gente vai e chega no último jogo da rodada contra o Criciúma, no Maracanã, a gente classificando para Libertadores depois de 16 anos, o Seedorf faz 1 ou 2 gols, o Seedorf arrebentou naquele jogo, faltando 10 minutos, tava 3-0 a gente. Ele pediu pra sair. Não, aí o Oswaldo pá pra ele sair lógico. ovacionado. Aí a torcida, aí o Ciro sai batendo palma, não sei, ele vai pro fechar. Quando acaba que eu vou pro campo pra gente fazer a festa da classificação com a Libertadores, ele tá no banco, o Ciro, lá emocionado, aí eu abraço ele e falo: hoje tu podia sair, né? Hoje eu podia, hoje. Aí eu fui dar um abraço no Oswaldo, falei: obrigado, professor Oswaldo, cara, Eu uma das adoro. pessoas. Nosso amigão também. As Nosso pessoas amigo. mais, Muito mais gente boa. sensacionais que eu conheci Muito no gente futebol. boa, nosso né? amigão. Isso é uma história em cima disso. Como é que é? Jogador quem tira é a torcida, A torcida, deixa no cara, campo. deixa lá. Jogador grande, você vai ficar batendo de frente. Na minha opinião, ele tinha que chegar na imprensa e falar assim: ó, tu não tem problema de centroavante. Agora é com ele. O Pedro não tá aqui, mas a gente tem o Gabigol, é com ele. Isso aí. Sabe, é que assim, ele nunca se esforçou em fazer isso. E assim, e o Flamengo é diferente, cara. Não adianta. O Botafogo, historicamente, se você jogar fechado, contra-ataque, porque a torcida vai comprar, ainda mais se os resultados vierem. E assim, tem jogador específico para isso, todo mundo vai gostar, não tem problema. O Flamengo, mesmo com um time ruim, tem que jogar atacando. Então já perdeu muito jogo porque não tinha time para atacar. Não tinha que atacar. Você tem que entender muito a cultura do clube, né? Mas assim, o pessoal não respeita isso. Na hora de procurar um técnico, eu vou te falar, quando o cara fala assim, vamos imaginar que eu tô milionário, sou dono do clube, falo assim, eu quero Mourinho ou Guardiola. Eu não sei nada de futebol, pô. Não sei nada de futebol. Sabe, não tem. Esses dias apareceu um caso assim, me desculpe os nossos amigos, mas assim, Vasco, negociando com o Renato, traz o Carille. Não tem uma linha, né? Mas eu falo que. É igual eu sei que você acho que trabalhou com ele, acredito que você o conheça, gosto muito, ele ajudou muito o meu time, o Botafogo, enfim. Jair Ventura. O Santos contrata Jair Ventura. Tem perfil, na minha opinião, perfil nenhum do Santos. Eu também acho, mas aí eu vou só fazer um adendo que eu ouvi outro dia. Não, que eu sempre achei isso. Concordo com você, mas eu ouvi uma coisa que me fez pensar que o Jair, até aquele momento, qual era o trabalho dele? Importante. Botafogo. Sim. Baita trabalho. Você tem ideia? Você não sabe quanto eu elogiei o Botafogo do Jair. Elogiei, se você pegar minhas redes sociais, minha mãe outro dia falou assim: pô, minha mãe sabe que sou Flamengo. Falou assim, você gosta muito do Botafogo, né? Porque assim, eu gosto do bem feito. Sim. Eu gosto de ver o bem feito. O time do Jair, eu vi um jogo que, se não me engano, fez um gol que o atacante deu carrinho lá dividindo com o goleiro. Então, meu irmão, isso aí todo mundo entrega, isso é legal pra caramba. O Jair, me falaram que isso for verdade, faz sentido, é o seguinte: o Jair também queria mostrar para ele mesmo que ele era um cara com mais repertório. Adaptável. Ele era adaptável. E como ele era muito jovem e tinha um trabalho. Pô, também a gente não pode chancelar o cara de uma coisa só porque ele fez um trabalho. Mas hoje você já pode chancelar o Diniz de uma coisa só, que eu acho que o Diniz tinha que ter mais repertório, porque o futebol não é só aquilo, na minha opinião. Então, o que falta, pragmático. para mim, assim, o que falta. Pô, quem sou eu? Não sou treinador, eu não tenho pretensão de ser. Assim, para mim, o que falta nos grandes treinadores é o cara saber, assim, primeiro de tudo, quem vai ditar o meu estilo de jogo é o que eu tenho na mão. Sim. Jogadores que eu tenho. Meu irmão, não adianta acho que foi o Paulo Souza, chegou no Flamengo, pegou o Everton Ribeiro, que joga 5 anos, melhor jogador do Brasil pela direita, foi, vou colocar na esquerda. A não ser que ele tivesse contratado o Messi, que joga pela direita, assim, se eu tirar ele daqui, vamos tentar. Mas não, meu problema aqui está resolvido. Eu vou tirar daqui para. Não vou resolver aqui, nem aqui. O Zico falou isso também uma vez no programa, mas eu falo, e você viveu isso, e essa é a realidade do futebol. O futebol é a única empresa do mundo que faz contratações de pessoas importantíssimas para o processo sem fazer uma entrevista de emprego. Eu barrei tá? Na época do Botafogo, nessa época de 2013, quem estava arrebentando, hoje eu posso falar, enfim, já passou e está quase aposentado. Quem estava arrebentando no Goiás, que o Goiás foi muito bem naquele Campeonato Brasileiro de 2013, era o gordinho, Walter. O Walter. Aí o meu vice de futebol na época porque queria o Walter. Eu quero o Walter. Falei, tá. A gente trabalha, obedece ordem. A gente pegou o telefone, ligou, daí chegamos no Walter, aquela coisa. E aí o Walter me ligou.
eu já achei estranho, porque tu já tá falando com o empresário, tu já tá vendo, aí o cara liga, não, porque eu tenho mais uma pessoa que vai participar da negociação. Aí a maneira que o Walter se colocou no telefone e o que ele me falou no telefone, eu virei, peguei o telefone, dei na mão do meu vice de futebol e falei, você vai contratar. Meu voto é contra, mas eu sou funcionário do clube. Tá aqui o telefone dele, tá aqui, né? Você liga e você contrata. Por mim eu não contrato, porque eu já vi pela uma não foi entrevista de emprego, mas foi que aquilo Pela conversa, aquilo ia dar problema. tragédia E anunciada. por onde ele passou foi uma tragédia anunciada e todo mundo acha que vai recuperar. É o que está acontecendo com o Luan agora, né? Não, Problemas diferentes, mas eu tenho pena porque, assim, voltando, a gente volta nisso desde a base. Tem coisas que, assim, ou você ensina ali, ou não vai mudar. E não é por ser esse ou aquele, não. Assim, é histórico. É histórico. E o clube, e eu falo isso para os garotos, quando eu estou falando com os garotos da base, irmão, se você tem oportunidade, você tem um bom fisioterapeuta, senão a gente arruma. Você tem um bom nutricionista, senão a gente arruma. Você tem, assim, o clube, se você não funcionar, vai trazer outro. Sim. E o clube não tem que esperar você. Que maldade. Não, não é maldade, não. Isso aqui é muito acelerado. é tudo para ontem. É tudo para O onde. resultado... Não tem jeito. Se você não estiver comprometido com o seu processo, com o seu progresso, mais do que o clube, e para o clube é o seguinte: se você não funcionar, funciona outro. Então, o seu progresso é seu. Você tem que estar no comando desse negócio. Tá machucado, assim, eu sempre procurei levar os meninos. Vamos a outro fisioterapeuta. Sem criar conflito nenhum com o clube. Nenhum. Pô, tu vai trabalhar no clube tal hora, vamos trabalhar mais um pouquinho aqui. Assim, interesse seu, irmão. Seu. Porque você tem que estar no melhor sempre. Não tem, aquilo que você falou, tem que estar preparado para a oportunidade. E não pode. Assim, eu era muito mau jogador mesmo, porque eu tinha uma coisa. Eu detestava ficar fora de jogo. E eu falava para os caras, falava assim, sabe o que é? Eu me acho bom pra caramba. Se eu sair, alguém joga, eu não volto mais. Eu sempre tive isso. Eu jogava todos os jogos que eu pudesse jogar, todos. Difícil, eu não tomava cartão, não sei o que, ficava pé da vida de sair. E tinha um negócio, todos os anos que eu joguei português, não sei o que, eu jogava mais jogos que muita gente que era boa pra caramba, que era titular. Eu também jogava em qualquer. Eu era volante. Eu falei assim, vai de zagueiro, falou, vambora. Vai de lateral direito, vambora. Eu não ficava fora, não. Não, teve uma vez quando eu estava treinando o sub-20 do Barra, eu falei isso para um zagueiro nosso lá, Daniel De Luca, zagueiro, um amor de pessoa, um cara sensacional. Tivemos amizade há muito tempo, perdemos o contato, mas a gente, carinho muito grande. E o Daniel era meu zagueiro, meu capitão. E aí daqui a pouco o Daniel vinha, porra, tô com uma dor aqui, não vou jogar esse jogo. Aí pá, entra o outro. Aí na terceira eu falei, Daniel, senta aqui. Olha só, você quer ser jogador de futebol? Quero. Meu filho, se tu faz isso no Vasco, no Flamengo, esquece, tu vai virar terceira opção, quarta opção. Tu tá fazendo isso porque aqui é um clube pequeno, a minha opção do banco, você sabe que só se ele acordar, né, com a fadinha do dente e virar um zagueirão, que você vai voltar no próximo jogo. Agora, se é em qualquer outro clube, meu irmão, tu não volta mais. Agora eu preciso de você com dor. E outra coisa, jogador joga com dor. Atleta faz qualquer coisa. Cara sem dor, pensa que morreu. Morreu. É isso aí, tem que achar que morreu. Não Na tem. tua fala, você. Estava pensando aqui, eu trabalhei 4 anos na escolinha do Flamengo, lá em Juiz de Fora. E eu fui jogar uma competição. Sempre nessas competições de base, sub-11, 9, sempre tem aquele saco de pancada. Sempre tem, né? Aí nós estávamos ganhando de 6-0, 5-0, enfim. Eu gosto de inventar. Nessa idade eu gosto, eu deixo eles à vontade, não sou de gritar, de xingar, eles sabem disso. Aí peguei e falei assim, ô Luiz, você é zagueiro. Luiz, agora você vai de meia. Ô Sidney, agora você vai. Beleza, continuou, deu um pouquinho de erro, ganhamos 6-7. Acabou, um pai me abordou. Se ele viesse questionar educadamente, pô Luiz, o que você fez dele? Mas já, pô, você tirou meu filho, você colocou na posição. Que loucura. Aí você tem que mostrar qual que é a sua ideia, qual que é o objetivo, que o troféu ali, amanhã ninguém lembra mais que é campeão disso. Olha, Luiz, eu vou te falar uma coisa. Que, E faz parte do processo. Eu trabalhei num clube na Espanha, que eu fui treinador do Sub-13, ou até, acho que era Sub-11, que era o Fut7, né? Que Sim. lá eles têm o salão, até o 14 ao 7, e depois eles que é legal, porque o campo é muito grande para os garotos pequenos. E aí era o Sub-11, eu acho, e era metodologia do clube. Pô, clube pequeno, muito pequeno. Tinha um caderno metodológico que muitos clubes
profissionais do Brasil não têm, da base, e que dizia que durante os jogos, a cada 5, 10 minutos, sei lá, 5 minutos, que era pouco tempo, você tinha que rodar. Ou seja, o time todo mudava de posição. O lateral ia pra zaga, a zaga ia pra lateral, e você e todos e outra coisa que eu aprendi lá e trouxe pra base do Botafogo quando eu tava lá. Cada jogo um vai ser capitão. Pra você passar a faixa de capitão. Você vê a formação, faz parte, né? Na escolinha do Barcelona, no mínimo, todos os garotos, no mínimo, treinam em 3 posições. No mínimo, treinam em 3 posições na escolinha do Barcelona. No mínimo. Bom, mas outro dia, olha só como é bom a vida. A gente fala tanto de futebol e tem alguns conceitos que a gente ouve e ficam enraizados. E eu gosto de questionar tudo. Eu estava com uns amigos falando de futebol e a gente falou, pô, aquela ladainha de sempre, não, porque a base para jogar igual profissional, porque a base, pô, porque o clube de formação precisa ter a base espelhando o profissional. Eu ouvindo aquilo, eu sempre concordei com isso. Aí naquele dia, não sei por que, me deu um estalo, eu falei assim, discordo totalmente. Eu sempre fui contra. Discordo totalmente. Por quê? Porque, assim, vamos pensar assim, o Flamengo de 19 para cá, quantos jeitos de jogar o profissional teve? Como que a base ia jogar? Por outro lado, se a base é formação, quanto mais formas de jogar diferente, é melhor ou pior? Melhor. Então por que fica esse papo de que tem que jogar igual em cima? Eu sempre fui contra. Se quase todo garoto que vai jogar em cima joga fora da posição dele. Ou você acha que o Zico, quando subiu, jogou no lugar do 10 lá? Ou outro, sabe? Sim. Assim, o cara vai jogar onde der para jogar, meu irmão. E a oportunidade tem que agarrar. E mais, a gente, no documento de formação que a gente na época fez no Botafogo, a gente era obrigado, os treinadores, ensinarem os meninos a jogar com 3 zagueiros, 4-4-2, 2 linhas de 5, 4-1, 4-1, tinha tudo. E eles tinham que rodar. Agora, o que era proibido, isso era proibido na formação armada, era você jogar com 3 zagueiros. A gente proibia isso na base. Por quê? Isso está refletindo hoje no futebol, isso há 2009, quantos anos atrás, eu falei isso lá atrás, quando a gente chegou na base. Eu falei, a gente sempre foi uma escola de laterais. Grandes seleções, todas as nossas, inclusive ganhamos Copa do Mundo com o Nilton Santos, desde aquela época. Desde sempre. Se você vai jogar com 3 zagueiros, você não forma lateral. Você forma ala, o ala vai pelo meio, mas não sabe marcar, não sabe manter a linha de 4, erra toda hora a linha de 4. Hoje eu vejo direto, o cara tá vindo com a bola, você tem a linha de 4, esse cara vai dar o combate lá. Quando ele dá o combate, ele já abriu. E primeiro que ele já espaçou os 3 atrás e já abriu o buraco aqui. Desmontou tudo. Deixa o cara vir. E isso os laterais perderam, enfim. Aí a gente vai falando. E era proibido. E por que eu falava isso? Porque na base, naquela época, melhorou muito, que agora você tem Copa Brasil, você tem Campeonato Brasileiro, mas tem um calendário melhor. Naquela época eu não tinha. Então, assim, eu falava assim, ó, durante o ano, vou chutar números aqui de novo, que eu não lembro exatamente. Vamos ter 80 jogos do juvenil. 80. O juvenil vai jogar 80 vezes. Desses 80, 20 é de formação. Que é o quê? Quando tu joga contra um Vasco, um Flamengo, você joga contra um São Paulo, é formação, porque os outros 60, com todo o respeito do mundo, você tá jogando contra o Olaria, você tá jogando contra o Bangu, você tá formando mais eles do que eles exigindo de você. Tanto que o judô brasileiro melhorou muito há muitos anos atrás, porque a gente saiu daqui para lutar com o japonês. Deve desenvolver uma escola e hoje tem. Enfim. Então a gente falava isso, tanto que a gente botou o clube para viajar, as divisões de base para viajar. Falei, fica aqui com o time de primeiro ano jogando esses jogos menores e vão pegar o segundo ano e viaja para a Europa, jogar contra os grandes. Então, assim, eu falei, em 60 jogos eu não posso jogar com 3 zagueiros, que eu não vou formar os meus laterais. Mas nós ganhamos um título de infantil contra até o Nova Iguaçu estadual, quando meu treinador no segundo tempo passou para os 3 zagueiros, porque ele precisava impressionar mais. É isso que eu falo, não tem uma fórmula. Você tem que passar, o menino tem que passar, ele tem que aprender a jogar de todos os jeitos, de todas as maneiras. E agora, assim, é gozado, a gente acaba falando muito de futebol, né, profissional, mas assim, eu tenho brigado, debatido muito, por que todo mundo quer jogar igual. Bom, tem várias formas de jogar, e várias formas de jogar, de ganhar e de perder. Eu me lembro, assim, todo mundo sabe o jeito que o Diniz joga. Sim. No ano que estava o Vitor Pereira aqui, o Flamengo foi jogar contra o Fluminense,
Jogou um primeiro tempo maravilhoso, colocou a molecada para jogar, pressionou. Era o último jogo do campeonato da Taça Guanabara. O empate era do Flamengo. O Flamengo fez 1-0 no primeiro tempo, pressionando lá em cima e tal. Eu, no intervalo do jogo, falei assim: o que ele vai continuar pressionando? E todo mundo sabe o que o Fernando quer. Ele vai colocar o André para trás, não sei o quê. O Flamengo tem 2 gols de vantagem, que o empate é do Flamengo. O Flamengo está ganhando, tal, né? Tem um gol de vantagem para a situação. Eles precisam ganhar do Flamengo, eles precisam fazer 2 gols. Aí ele continuou pressionando. E o Fernando fez o que ele fazia: puxar o André para trás, forçar ele bola. Cara, se agora o Vitor parasse o time no meio-campo e fizesse meia pressão, marcasse só ali do meio-campo para trás, o que o Fernando ia fazer com a bola? Porque assim, eu falo muito do Flamengo, me desculpe, mas é porque por acompanhar muito. Eu sempre falei sozinho, e para os meus amigos, assim, que o Flamengo de 81 me lembrava o Barcelona do Guardiola, com uma diferença absurda, de que o Guardiola pressionava logo que perdia a bola lá em cima e o Flamengo não. O Flamengo de 81, hoje conversando com os jogadores de 81, fazia o seguinte: se não pegasse a bola logo ali, deixava a bola com os zagueiros dos caras, deixa você tocar um pro outro lá, marca aqui, deixa eles lá com a bola, uma hora eles vão errar. Eu acho que ganhando do time do Fernando, não precisava ir lá em cima. A gente teve exemplo agora, na Libertadores. O Atlético se preparou para defender, quando teve o expulso, teve que atacar. Mas eu falo para todo mundo: se você ver meu comentário no dia do jogo, você não vai acreditar. Todo mundo, quando foi expulso o Gregory, putz, e agora assim, o Botafogo vai ganhar o jogo. Por quê? Ia ter que sair. Porque o Botafogo ficou obrigatório para o Atlético atacar. Se não me engano, uma semana antes, ou 2 semanas, o Botafogo tinha jogado com o Atlético lá em Minas. A mais. E não, o Atlético não fez gol. 0-0. 0-0, mas assim, mas o Botafogo também não fez. Foi difícil. O Botafogo jogou com a mais. E o Botafogo não conseguiu jogar. O Rubens foi expulso do Atlético. Exatamente. 0-0. Deu confusão. Falei, cara, agora o Atlético vai achar que tem que ganhar. O Atlético foi para lá para fazer esse jogo fechadinho e tal. Agora, tem que ganhar. Falei, puta, a gente não pensou nisso, que a gente tem que ganhar. Agora, o futebol é tão incrível que eu vou te falar com toda seriedade. Eu estava vendo o jogo. Para mim, o Botafogo merecia ganhar, porque assim, a melhor campanha do ano, disparado para o Botafogo. E eu gosto que o melhor ganhe. Eu acho que assim, é prêmio para o profissional, quando o melhor ganha. Aí, no segundo tempo, o Atlético perdeu 2 chances claras. Sim. Com Vargas. Eu falei assim: o Júnior Santos vai entrar e vai fazer o gol da vitória. Porque ele merecia. O moleque foi o melhor jogador do Botafogo o ano inteiro. Artilheiro da competição e se machucou. E se ele tá pronto, falei, vai fazer o gol. E eu torci, no outro dia, escrevendo, falei sobre ele e sobre o Marlon Freitas. E para mim era o ponto de equilíbrio do Botafogo, depois de ter passado tanta injustiça por ter perdido 23. Foi pré-convocado. E a gente foi abençoado com essa final, porque a gente, 2 times que nós fazemos o licenciamento, muito Botafogo legal e Atlético, a gente levou. Foi muito bacana que Só quem trabalha sabe disso, né, cara? Como é um prêmio. Que é um prêmio. E a gente levou o aluno mais antigo da Academia do Galo, porque o projeto Botafogo é novo, com o pai, para ver a final da Libertadores. A gente levou e levamos o primeiro licenciado da Academia, da Botafogo Academy, com a filha, que são botafoguenses doentes. Na verdade, o Anderson não podia, aí o Anderson trocou com a esposa, que são, além deles terem adquirido a primeira Botafogo Academy nesse novo projeto, eles são os mais antigos em todos os projetos que o Botafogo colocou de escola de esporte, desde as Estrelas do Futuro, da minha época, da base. Cara, isso não, assim, as pessoas nem imaginam o que é isso, cara. E a gente levou. É legal pra caramba, pra vocês e pra eles. Assim, custo total nosso, e a gente muito levou, legal. Filmamos e fizemos um material. Quem quiser e puder, vê aí no canal, clica aí, foi muito bacana. Mostramos os 2 lados, né? Óbvio, alguém ia perder. Claro, né? claro. Mas mostramos o menino, eu esqueci o nome dele. O Murilo, com o pai, um menino educadíssimo, pai sensacional. E a Laura, eu sou péssimo para nome, a Laura com a mãe. A idade. Eu ainda tenho que ouvir isso. Aqui. E foi sensacional. Como eu falei, já tem quanto tempo, meu diretor? Aí, já tem 1h14 o papo. Caraca, olha como legal, passa né, cara? rápido, né? Legal. Passa muito rápido. E a gente aqui não pode estender tanto. E isso era um papo hoje aqui
Mas ele não ia querer bater lá com a gente, não. Não é não? Com você, principalmente, que você bebe. Imagina. Não, mas não. Cara, assim, você não sabe como eu frequento bar. Os Assim, melhores papos. as pessoas não acreditam. Porque você fica no bar a noite inteira. Nunca bebeu, Luiz? Não. Não, isso é Não. bom. Passava. O Luiz tem que aprender isso. Não, os meus amigos todos bebem, pô. E aí todos querem que eu vá pro bar, porque eu posso dirigir pra galera. Né? Ainda tem isso. Foi o da rodada. Eu não falto, sou convocado sempre. Se a gente tivesse a oportunidade de ficar aqui, assim, porque acho que nem 1/10 das suas histórias no futebol a gente conseguiu contar aqui, nem falar, porque na verdade o nosso nicho de mercado é esse, como você se construiu, como você construiu a tua vida de tentando ser jogador, para ir fazer uma administração, para virar empresário. É justamente isso. Óbvio que os bastidores, a gente imagina Espelho, né, Cid? o que tem. Tanta E eu gostaria que você, com toda essa vivência e viver coisas que às vezes a gente não pode nem no podcast contar, que a gente sabe do como é o mundo do futebol profissional, que recado que você daria para o pai do aluno ou o pai do atleta que quer porque quer que o filho seja jogador de futebol? Pode pegar pesado. Ó, primeiro, Se tiver que pegar, né? primeiro já começa errado. Se o pai que quer, já tá errado. É isso aí. Desculpa, se o pai que quer, deixa o garoto ser o que ele quiser. Primeira coisa. Primeiro tem que perguntar pro menino, né? Ele tem que querer, porque a vida dele vai ser uma droga. Vai ser uma vida difícil, uma vida de sacrifício. Então, esse sacrifício não dá para terceirizar. O pai não vai carregar essa cruz, vai ajudar, mas a cruz é dele. Então, assim, primeiro, ter certeza que o garoto quer. Certeza, assim, eu entendo como pai, você quer possibilitar tudo aos seus filhos, e o que eu diria como pai? Apresenta todo mundo para ele, apresenta todos os esportes, apresenta tudo que ele possa fazer e deixa ele escolher. Porque, assim, qualquer caminho que ele escolher vai ser o caminho da vida dele que ele tem que fazer sozinho. Não estou dizendo para abandonar o filho, não, muito pelo contrário. Olha, eu venho dizendo isso, eu tenho muitos filhos, então eu vivo dizendo também o seguinte: filho, você precisa entender logo qual é a dele. Porque, assim, às vezes você paga uma escola 10 mil por mês. E o filho não nasceu para estudar, um cara que é artista. Eu não sei, todo dia você vai chegar em casa louco da vida, porque você está gastando 10 mil por mês, ele não tem notas boas. Mas às vezes ele tem talento para outra coisa. Por favor, não maltratem os filhos por isso. Não queira que ele seja um grande jogador se ele não é talentoso. Não sei. E assim, entenda o processo de maturação. Um garoto de 12 anos não pode ter o compromisso que um de 18, não pode ter, sabe? É muito, deixa ele ser feliz, deixa ele ser criança. Assim, eu vejo, cara, eu tenho pena, porque assim, os garotos correm de um lado para o outro, vão estudar, aí os pais fazem tudo, levam a marmitinha, porque vai treinar não sei aonde, e domingo tem jogo não sei aonde, Cara, muito legal esse suporte, muito legal. Eu não tive, meu pai trabalhava pra caramba, tinha que fazer tudo sozinho mesmo, mas assim, nunca senti essa falta, porque eu tinha esse prazer de fazer, cara. Eu entendo que o mundo hoje é outro, você não pode deixar seu filho sozinho, mas vê bem se o compromisso é o que ele quer ou se é o que você quer. Tem primeira consciência é isso. E se ele quiser jogar, joga. Divirta-se, né? Tem 11 anos, 10 anos, vai jogar na praia, se divirta, tem toda a chance de tiver que jogar bola, sai do videogame, porque eu vejo todo mundo falar que quer jogar bola, E fica no videogame. mas vai treinar 3 vezes por semana só, 2 vezes por semana pela escolinha, você não vê o cara tocar nada mais de futebol. Não vê ele consumir futebol, assistir futebol, não vê ele com a bolinha, porque assim, quando eles veem as histórias de quem joga, ou de quem jogou, e o cara vivia grudado na bola. Sim. Assim, então, assim, quem gosta mesmo de futebol, gosta de verdade, joga, não se preocupa com nada. Joga na rua, joga descalço, alguém vai ver se você for bom. Hoje em dia, como estão ávidos para descobrir talento, não precisa ligar para você e falar assim: eu tenho um garoto. Você vai saber, porque se jogar, alguém vai te falar, porque hoje está todo mundo buscando um talento. Boa. Sabe? E todo mundo tem um craque, né? Poxa, olha, eu vou te falar assim, eu tenho maior paciência, porque é o meu trabalho, eu tenho maior paciência de ir ver quando é possível, de ouvir e tal. Quase nenhum deu certo do que me falaram. Não, é verdade, assim, agora, em compensação, você vai lá num torneiozinho desse em Juiz de Fora, você vê um garoto do time que perdeu, que tomou um tal. Ó, o Lúcio foi contratado pelo Inter, Lúcio, zagueiro da seleção. Ele jogava em Brasília, não lembro se era no Gama. Sabe? O Inter foi lá jogar, eles tomaram de 7-0. 7-0, o Lúcio era zagueiro. E o Inter quis ele. 7-0. Quer dizer, alguém tá vendo, irmão. Alguém tá vendo, joga, trabalha, não tem, sabe? E esse viu bem. Esse viu bem.
Difícil é quem viu o Luiz Fernando e levou pro Bahia. Esse. Mas enquanto der certo, tá dando certo. Luiz, mais uma vez, obrigado pela presença, obrigado pelo tempo. O papo foi gostoso, maravilhoso. Espero que daqui a algum tempo você volte aqui para a gente conversar mais um pouco, contar mais um pouco aí dessas Estou à histórias. disposição, obrigado vocês pelo papo. Cara, é duro falar porque a gente adora falar de futebol, né? Sim. Eu sempre digo que o meu trabalho é falar de futebol. Sim. Que falando tem ideias, tem coisas novas. Eu adoro falar de futebol. Muito obrigado. Obrigado. Parceiro, mais uma vez, muito obrigado. Mais uma aula, né? Mais uma aula. Lembrando que o nosso canal só está no ar graças ao Sistema Gênesis Treino, sistema completo de gestão para a escola de esporte, e a loja do Museu do Flamengo e a loja agora também futura do Botafogo, do Museu do Botafogo. E lembrando, esse é um presente da loja do Museu do Flamengo para você, a caneca Muito obrigado. que a gente tem lá dentro do museu. Eu já tirei uma dessa. Essa é do estúdio, você não vai levar. Você já tem uma dessa, já está dado de presente para você. E queria aqui fazer a solicitação final que a gente tem feito sempre, que é o ano abençoado. Você que quer ter um ano abençoado, é simples. Clica em inscreva-se, que o ano será abençoado. Agora, se você não clicar em inscreva-se, não me culpe depois. Se você não tiver um ano abençoado, beleza. Se o teu cunhado pedir dinheiro e não pagar, se você descobrir que está sendo traído, então não custa nada. Não estou pedindo dinheiro, não estou pedindo. Só estou pedindo. Vou clicar já. Vou clicar. Essa é a ideia. Eu estou pedindo somente, nada. Eu falo aqui, ativa o sininho. Nem precisa ativar o sininho, só estou te pedindo. Nesse primeiro momento, esse ano é um ano abençoado do inscreva-se. Ano que vem, quem sabe, vai ser do ativar o sininho. Clica aí, por favor, se inscreva. E pede para a família inteira se inscrever para todos terem um ano abençoado. Se depois der ruim, não venha reclamar comigo. Muito obrigado por ter assistido aí. Até a próxima semana que vem tem mais. Valeu, galera. Um abraço.